Boa noite a todos. Eu sou a Sandra Regina Chalela Ayub, frequentadora do Grupo Espírita André Luiz, e hoje eu que vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito. Nosso tema será ajudar ao próximo faz alguma diferença? Nós temos as palestras aos domingos, a partir das 20 horas, e de quarta-feira nós estamos com o Evangelho, o grupo às 8 horas da noite também. Então vamos escutar um pouquinho essa música, procurar descontrairmos um pouquinho, tentar mentalizar. Divino amado Mestre, mentalizamos nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais e toda espiritualidade amiga. Obrigado, Jesus, por nos fortalecer, por nos amparar nesses momentos de provação. Sabemos que somos devedores do passado e trabalhadores da última hora. Rogamos, Senhor, para que neste momento, que estamos todos em sua sintonia, estamos em oração e que possamos ajudar as forças do bem. Senhor, que as nossas preces possam avançar sobre todo o nosso planeta. Que a nossa prece chegue aos nossos familiares, ao nosso lar, a todos os lares, Senhor. Que nossa prece, nossa energia possa chegar aos desabrigados, àqueles que não têm o pão, aos acamados, Senhor, aos que estão sofrendo, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que nossas preces possam chegar a todos os hospitais, aos enfermos, onde eles estiverem. Vamos também mentalizar os profissionais das diversas áreas que estão envolvidos nessa luta atual da humanidade. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os socorristas, aos pesquisadores que estão sempre estudando e abençoada a vacina que chegou até nós, Senhor. Que eles sejam intuídos e iluminados para conseguirmos melhores tratamentos e alcançar a cura. Senhor, nos ajude a cumprir a parte que nos cabe nessa etapa evolutiva. Nos intua, nos ilumine e nos abençoe. Assim, Senhor, plenos de Tua bondade, não fraquejaremos na esperança. Não nos desviaremos das instruções abençoadas dessa doutrina consoladora. Sabemos que somos sempre abençoados pelo Teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, então vamos iniciar, conversar um pouquinho sobre o ajudar o próximo. Que diferença o ajudar o próximo faz?
Será que ele faz muita diferença? Quais que são os benefícios que nós temos em ajudar o próximo? E também eu vou estar conversando um pouquinho para nós podermos refletir, né? Os benefícios para quem que ajuda e para quem que é ajudado. Né? O que tudo isso pode nos acalentar. Vou trazer alguns estudos que estão ocorrendo a respeito disso e vou trazer também, né, alguns problemas, algumas situações para nós podermos refletir sobre esse assunto. Então, ajudar o próximo reforça bastante, né? O que será? O que nós ganhamos com tudo isso? Bom, está mais do que comprovado que ajudar ao próximo reforça muito a nossa felicidade e também a das pessoas que estão ao nosso redor. Ajudar o próximo, já tem até pesquisas a respeito disso, aumenta a imunidade do nosso organismo, né? E nós acabamos nos comportando, quando nós estamos auxiliando ao próximo, nós nos comportamos de modo altruísta, de uma forma muito diferente do egoísta. Porque egoísta vem do ego, aquela pessoa que pensa só nela, tudo para ela. Então, provavelmente, nós sermos mais altruístas, auxiliando mais os outros, tem um detalhe muito forte que as pessoas que auxiliam o outro têm, né? Que hoje é um diferencial muito grande, que é a famosa empatia, que sempre falo. Então, provavelmente, quando nós auxiliamos os outros com todo esse altruísmo, nós vamos ser muito mais queridos. Nós vamos fortalecer os nossos contatos sociais, o nosso relacionamento interpessoal, nós com as outras pessoas. E aí, com certeza, né, suprindo uma necessidade básica do ser humano, que é relacionar-se. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos estar junto e com as outras pessoas, né? Se possível, está sempre ampliando esse meio social, essas nossas relações. Então, ao auxiliar os outros, com certeza nós vamos estar ampliando esse leque. Ao nos doarmos aos outros, vai ativar os nossos centros de recompensa, que é aquele centro de recompensa que nós falamos no nosso cérebro. E o que esse centro de recompensa faz? Ele vai liberar o hormônio que se chama ocitocina. Esse hormônio ocitocina, ele ameniza as emoções negativas. Então, quem ajuda o próximo, auxilia o próximo, dá uma sensação de bem-estar e ativa esse centro de recompensa do nosso cérebro que nós estamos sempre precisando. Então, quem tem o hábito de ajudar muito, é meio que até viciante, né? A pessoa procura sempre fazer isso, porque o próprio termo está falando, esse centro de recompensa no nosso cérebro. E tem tantas pessoas que às vezes buscam tomar medicações para liberar esse hormônio da ocitocina, porque para ter essa sensação de bem-estar, de leveza, principalmente para as pessoas depressivas. Então, eu vou explicar um pouco melhor para vocês, né, como que isso pode acontecer. Então, ajudar o outro, nós estamos incentivando a produção desse hormônio, obtendo então essa sensação de solução e de dever cumprido. Então, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos aliviados, né? Nos faz sentir bem e nos encoraja a fazer mais coisas e muito mais pelos outros.
melhorando principalmente, também eu vou falar muito principalmente, a nossa autoestima. O que é autoestima? Quanto que eu gosto? Quanto que eu me valorizo? Então, as sensações de bem-estar, de se valorizar, né? Então, as pessoas têm sensações muito boas. Ajuda a retirar, então, tudo isso da nossa mente, fixação dos nossos problemas. Porque tem gente que só fica pensando nos problemas e acaba sendo mais para um lado negativo. Então, aí as pessoas já tendem para um lado, pensa negativo, só pensa nos problemas. Ao passo que a hora que eu estou pensando no outro, desvia um pouco isso. Às vezes eu vou ver que o meu problema é muito pequeno perto do outro. E doar, gente, não é só doar dinheiro. Para muitas pessoas é muito fácil, não estou criticando, não é por esse lado, nós estudamos dentro da doutrina, não é só ir lá e às vezes entregar o dinheiro. Mas se envolver, doar de coração se envolvendo, não é simplesmente dizendo que se entregou uma quantia ou que foi. Tem um outro detalhe. Quando nós doamos, quando nós dedicamos, quando nós fazemos alguma coisa, é muito para nós. Nós não precisamos estar expondo essas coisas para as pessoas, noticiando, né? Então, a doação também não precisa ser dinheiro. Não precisa ser coisas materiais. Pode ser algo muito simples. Às vezes alguém está do seu lado, nós vamos às vezes na consulta ou em algum local, uma pessoa está precisando de uma palavra amiga. Às vezes, gente, só de dar atenção, um olhar que você dê para o outro de compaixão. Ou eu estou ao seu lado, eu estou aqui para o que você precisar. Então, uma palavra, gente, um sorriso, um gesto gentil. Às vezes nós passamos nessas avenidas com alguns pedintes, às vezes você fala um bom dia para a pessoa, às vezes você der um sorriso, você notar. Quando eu vou às vezes nos locais, tem alguém ali que está fazendo algum serviço, eu falo, né, acabou de limpar uma sala, alguma coisa, eu falo, nossa, que cheiro gostoso, como aqui está tudo limpinho, valorizar o trabalho do outro. Aquela pessoa olha assim, nossa, você me notou, você me percebeu. Também pode ser doar o seu tempo. Como doar o seu tempo? Né? Com algum cuidado com o outro, né? Alguma preocupação que você demonstre, como eu comentei, essa atenção. Às vezes não, tenho certeza, é muito importante, né? E talvez muito mais do que presentes materiais, de doações materiais. Né? Seu tempo, sua dedicação. Então, ajudar os outros impulsiona a nossa felicidade. Ajudar os outros aumenta o nosso nível de satisfação, proporciona um senso nosso de sentido da vida. Nós vamos dar muito mais molas propulsoras, muito mais movimento para a nossa vida. Aumenta a nossa sensação de se sentir competente, sentir útil. Isso vai melhorar o nosso humor, vai reduzir o nosso estresse. E olha, quando nós ajudarmos o outro, nós não estamos ajudando o outro. Com tudo isso, nós estamos ajudando a nós mesmos, para dar sentido à nossa vida, para sermos felizes. E é aí que eu dou a dica, principalmente para as pessoas ansiosas, para as pessoas que estão com alguns transtornos emocionais, né? Às vezes as pessoas que se sentem sozinhas. E como eu comentei, como libera o hormônio da ocitocina, nós temos que começar a praticar. Quando a gente começa a praticar isso começa a se tornar uma rotina em nós. Que nós vamos nos sentir tão bem, né? Alivia, tira medicamentos. Eu não estou falando isso só pelos estudos, eu estou falando de pesquisas científicas. Eu vou falar de autores agora para vocês, né? O quanto que ajudar os outros
tem uma relação muito forte com a nossa saúde mental. Então, recentemente foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard que ajudar o próximo faz bem para o coração. Por quê? Nessa pesquisa, eles verificaram que aumenta a imunoglobulina, que é um anticorpo que defende o nosso organismo contra infecções. Principalmente até infecções respiratórias, enfim. E nos proporciona uma maior vitalidade. E a nossa expectativa de vida, né, aumenta. Para chegar a essa conclusão, esses pesquisadores de Harvard, eles fizeram um estudo com 2.700 pessoas. E esse estudo foi por 10 anos. Além disso, foi comprovado que as pessoas que ajudam o próximo, elas apresentam menos sintomas de depressão, como eu já falei para vocês, apresentam menos sintomas de ansiedade, porque a ansiedade, o Brasil é um dos países que tem a população de ansiedade mais elevada no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A depressão também, já dei palestras a respeito disso, o quanto que está aumentando. Então, ao auxiliar o próximo também, essa pesquisa demonstrou que as pessoas se sentem bem consigo mesmo. Pesquisa, gente, com 2.700 pessoas, tá? Num grande centro aí. Não fica remoendo os próprios problemas. Como eu comentei, o meu problema, o outro, parece, né? Acabam ficando um pouco mais negativas, né? Sente-se mais gratas, gratidão pelo que possui. Gente, o quanto que nós precisamos agradecer o que nós temos, o lar que nós temos, o que nós temos para comer, os filhos, a família. Agradecer até as dificuldades que nós temos, porque elas estão aí para nós conseguirmos evoluir, para conseguirmos progredir. E muitas vezes, já falo sempre nas palestras, isso foi pedido muitas vezes por nós, então fica reclamando do quê? Todo esse bem-estar, todo esse, né, de fazer pelo outro, aproxima, a família aproxima, nós ficamos com uma visão mais positiva, olhando mais para frente. Então, tudo isso de ajudar o próximo está muito relacionado com o bem-estar psicológico nosso, principalmente. E por um outro lado, quem acaba não fazendo isso, vai promover mais ansiedade, vai gerar mais desconforto, vai ter mais sofrimento. Então, o que eu quero para mim? Sofrer ou ser feliz? E aí, quanto que eu posso estar fazendo isso para o outro? Eu falei tanto assim, eu ajudando ao próximo. E quem é ajudado? Que sentimento que essa pessoa tem? O sentimento para quem é ajudado é de gratidão, é de reconhecimento de uma pessoa que te ajudou, que auxiliou, que pôde auxiliá-lo, ajudar. É um sentimento muito bom e positivo, né? Porque nos leva a reconhecer e valorizar o que é bom, né? Sem ver tudo que é tão ruim. Nos ajuda a intensificar as coisas boas que acontecem conosco e com as pessoas que estão próximas de nós, como eu comentei, né? É como você jogar uma pedra numa bacia com água ou num rio, né? Que vai formando, eu não sei o nome, aquelas ondas assim, né? Vai aproximando, as coisas vão nos envolvendo, tudo que está ao nosso redor. Eu vou citar um autor que muitos acabam conhecendo, né, mas o Maslow, que fala muito de motivação. O Maslow, que fala da pirâmide de Maslow, enfim, dessa parte motivacional, ele coordenou uma pesquisa para compreender o que é gratidão e a gratidão e os benefícios que a gratidão pode proporcionar.
E nessa pesquisa dele foi possível entender melhor o que é esse sentimento e as interferências positivas desse sentimento de gratidão aí no nosso dia a dia. Aí o Maslow conseguiu perceber que a habilidade de sentir e de expressar gratidão, ela é vital para a nossa saúde emocional e mental, como eu já comentei com vocês em tudo isso. Então, através dos estudos dele, ficou provado que as pessoas que praticam esse hábito, que praticam o hábito tanto de doar ou de receber, são muito felizes, né? E mostrou o quanto que é prazeroso, né? E principalmente a pessoa poder valorizar o que possui. E aí faz com que essas pessoas gratas alimente menos o que? A ansiedade. Olha só o estudo que ele fez. Menos ansiedade por aquilo que não tem ou por aquilo que desejam ter. Então, quem tem gratidão minimiza. A hora que ela recebe do outro, ela tem essa doação, minimiza essa ansiedade. Ela não fica falando, às vezes nós falamos assim, nossa, a pessoa tem tão pouco e ela é feliz com aquele pouco. Às vezes, ela é muito grata pelo que ela recebe e ela não consegue ficar percebendo essas diferenças. Os valores para essas pessoas são outros. Quem faz a entrega de sopa, né? Então, por exemplo, dentro da casa espírita, nesse momento nós não estamos com os trabalhos, muitas casas espíritas não estão com os trabalhos para poder até a entrega de alimento, de roupas, tantas coisas que nós podemos estar fazendo, né, desse momento. Nesse sentimento, ser uma pessoa grata é uma virtude que também nos ajuda a exercitar atitudes mais positivas, pelo que eu estou passando para vocês, das nossas vidas, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Porque nós vamos cultivando com tudo isso, liberando essa ocitocina, todas essas coisas boas, o bom humor e a paciência necessária para nós conseguirmos manter relações mais saudáveis, relações mais felizes. Olha o quanto que tudo isso é importante. E tem outra, quando você você está ajudando o próximo, né? Vem um sentimento de gratidão, nós também estamos ajudando a nossa sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária. O nosso país que é imenso, né? E às vezes a ajuda não dá para chegar em todo mundo. O próprio governo não consegue chegar em todas as casas, em todos os pontos necessários. E nós devemos então fazer o quê? A nossa parte, né? Para evitar transtornos, ganhar saúde e ser feliz. Bom, então, nós percebemos, até agora eu comentei bastante, que ajudar o próximo faz bem, tanto para quem ajuda, tanto para quem é ajudado. E aí eu pergunto assim, por que será que ainda nós temos tantas pessoas que não realizam práticas para ajudar o próximo? O que está acontecendo? E aí eu vou para um autor que é da minha área, né, que é o que eu gosto, e que ele explica isso em seus livros. Eu até vou passar para vocês um trecho do que ele fala a respeito, que é o autor da Inteligência Emocional, Daniel Goleman, né? Ele pergunta por que todos nós temos a opção de ajudar e muitas vezes nós ajudamos e outras não. O que acontece? Ele faz uma indagação. Aí ele conta uma história de uns estudantes de um seminário. E que, quando você fala seminarista, né, que eles deveriam fazer um seminário, eles tinham que fazer um estudo abordando a famosa parábola aí do bom samaritano, que todos nós aí espíritas, a grande maioria, nós conhecemos. Então eles saíram de um prédio para irem para o outro.
E eles iriam passar por um processo, foram para outro prédio, uma biblioteca, para poder estudar mais a respeito desse assunto que eles iriam abordar, a parábola do bom samaritano. Olha só, tudo com que a gente está conversando a respeito de ajudar o próximo. E no meio do caminho, tinha um homem no chão gemendo. E ele pergunta se algum dos seminaristas pararam para ajudar. A resposta foi não. Ninguém, nenhum seminarista parou para ajudar aquela pessoa que estava gemendo. Aí nesse conto, o Daniel Goleman nos diz que nós não aproveitamos cada oportunidade de ajudar na nossa vida. Sabe por que nós não paramos, nós não aproveitamos a oportunidade de ajudar? Porque nós estamos vendo numa direção errada. E aí ele cita nesse livro que existe um campo da neurociência atual, que se chama neurociência social, que estuda os circuitos, né, de recompensa, circuitos do nosso cérebro, que são ativados quando as pessoas se interagem. Por isso que é neurociência social. E aí eles estão fazendo estudo da compaixão. E eles falam que o circuito, né, dos nossos pensamentos, eles nos dizem para ajudar. Ou seja, se notamos a outra pessoa, nós automaticamente, instintivamente, nós temos a empatia para poder automaticamente sentirmos o que o outro está sentindo. Existem esses neurônios recém-identificados que se chamam os neurônios espelhos. Né? O próprio nome está ligado com o próprio nome empatia, que funciona como... Esses neurônios espelhos, eles funcionam como um Wi-Fi, que ativa o nosso cérebro exatamente como as áreas ativadas no nosso semelhante. Então, nós sentimos automaticamente a empatia pelo outro. E se a pessoa tem alguma necessidade, se a pessoa está em um sofrimento, estamos automaticamente preparados para ajudar. Olha o que a neurociência social está nos dizendo, que nós temos esse instinto de empatia. Mas a pergunta é, por que nós não ajudamos? Por que nós não fazemos pelo outro? E aí a resposta, ela é muito simples e todos nós conhecemos. E ao mesmo tempo, muito preocupante para nós que conhecemos, estamos estudando a doutrina espírita. Nós não praticamos, olha, temos instinto de empatia para ajudar o outro, tá tudo aqui, né? Até de outras vidas. Nós não praticamos por causa do egocentrismo, do egoísmo que impera em nós, né? Egocentrismo completo. Anotar a empatia, a compaixão. Mas na verdade é que nós estamos concentrados e olhando para o próprio umbigo, nós estamos concentrados e olhando para nós mesmos, tá? Se estamos preocupados com nós, nós não notamos o outro de forma alguma. Se não os vemos, se eu não estou vendo o outro, nós não vamos agir. Em uma palestra que eu assisti do Daniel Goleman, ele conta a história de uma pessoa que estava indo no metrô em Nova York, naquele fluxo lá, à tarde, no metrô em um horário de rush, com centenas de pessoas indo para lá, para cá, né? E se tiver alguém caído ali, ele comenta que vão passar por cima e não vão ver ninguém caído.
Imagine São Paulo aqui, quando nós vamos no horário de rush ali no metrô, né? Se alguém tiver caído no chão, se bobear, então vão passar por cima. Mas se alguém, ele até comenta isso, se alguém parar, se 6 pessoas começarem a parar, se preocupar com quem está no chão, né? Então ele conta a história que meia dúzia pararam, trouxeram um suco para a pessoa, preocupado com ela, trouxe um cachorro quente, se a pessoa estava com uma pressão baixa ou alta, se passou mal, tá? E o que ele observou? Que em pouco tempo aquela pessoa que estava caída já estava de pé. Tudo que aquela pessoa que estava caída no chão precisou foi de um simples ato de ser percebido, de ser visto. Porque se eu não vejo o outro, eu não vou agir. E aí nós estamos, às vezes, aqui com licença, celular, com as coisas, nós estamos deixando, muitas vezes, de ver o outro. Tá? Então, nós temos dificuldade de desenvolver essa empatia. Nós temos dificuldade. Por que o outro... Por que as pessoas não costumam ajudar? Porque não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue enxergar o outro no seu interior. Não consegue procurar entender. E aí vem do que isso? Da pessoa mais individualista, da pessoa mais egoísta. Normalmente tende a ficar mais isolado, né? Falta de socializar. Uma coisa que acontece e muito, alguns de vocês que me conhecem, eu gosto de ler muito sobre a Joana de Ângelis, já falei em algumas palestras. Ele fala que tá muito ligado ao isolamento, à falta de socialização. São jogos, são internet, são redes sociais, são celulares. Tanto é que isso vão isolando as pessoas, vão evitando as pessoas terem um relacionamento social. Eu falo que isso é um problema muito sério. Esse daqui é um dos primeiros livros, né, aí da Joana de Ângelis. Nós estamos tendo um grupo, estamos finalizando quarta-feira agora, né, que se chama O Homem Integral. E já no início desse livro, ela vai falando, não só ela, esse livro novo do Divaldo, né, de regeneração, ele também está nos dizendo justamente isso. A falta de relacionamento, o isolamento que a sociedade está fazendo. Só nos Estados Unidos aumentou em 52% os transtornos emocionais e o Brasil está daí para pior. Né? Esse egoísmo, esse egocentrismo, esse isolamento, essa falta de compaixão, essa falta de ativar, né? De ver, é só ver, porque instinto de empatia está aqui dentro de nós, estudos mostram isso. Só que quando essas pessoas egoístas precisam delas, né? Elas são bem egoístas, porque é tudo para elas. E para até assim, já indo para os finalmente, eu queria comentar para vocês que é uma coisa que me assustou muito, uma entrevista que eu vi de um pesquisador, de um psicólogo, que ele é doutor em psicologia e filosofia, ele chama Shahar. Né? Ele é um pesquisador israelense, ele teve experiência em Harvard, ele é dito como o maior especialista em felicidade no mundo, tá? E ele afirma tudo isso que o Daniel Goleman está dizendo, que ele acredita que a falta de contato pessoal está cada vez mais tornando o ser humano frio. E, gente, nós estamos vivenciando isso, a gente está vendo isso. E ele fala que uma das coisas mais perturbadoras que ele percebeu nas pesquisas dele, até enquanto psicólogo, e é muito triste, eu vou enfatizar isso. Ele chama de declínio do nível de empatia que está acontecendo. Cada vez mais as pessoas estão... A empatia das pessoas estão diminuindo, isso é preocupantíssimo. Por isso que eu optei por esse tema da palestra, para dar esse alerta.
né? As pessoas não estão mais se interagindo frente a frente. Então eu não estou olhando o outro. Se eu não olho o outro, eu não consigo ver o que o outro está precisando. E quando você não interage-se frente a frente, você não está percebendo as emoções das pessoas, você não está percebendo as dores das pessoas, você não está percebendo as tristezas das pessoas. E aí, de novo, eu quero passar uma frase, um trecho que tem nesse livro daqui da Joana, né, do Homem Integral. Ela fala assim, deixa eu até pegar aqui, tá na página 77, tem justamente assim, uma frase, né? A predominância do egoísmo em a natureza humana faz responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Então, olha que ela fala do caos em volta, o ego, tudo que eu comentei com vocês, né? Eu falei, olha, o quanto que fazer o bem para o outro, o quanto que traz de benefícios para nós, e vim agora dizendo, né? Por que as pessoas não estão praticando? Quem não pratica, o que acontece normalmente com essas pessoas? E eu estou falando do egoísmo, né? Os autores falando que nós temos a empatia, é um instinto, e que nós não estamos enxergando as emoções, não estamos enxergando as dores, não estamos enxergando as tristezas dos outros. E tudo isso, Joana de Ângeles vem e nos diz, o caos em volta, que os conflitos degenerativos da sociedade estão acontecendo. Nesse livro, ela fala de toda a tecnologia, tudo isso está acontecendo conosco. Então, ela fala direto, né? O egoísmo é uma das piores chagas e é o pior que está acontecendo com a sociedade. Então, vamos começar a pensar, refletir, né? Concentrarmos e nos avaliarmos o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso. Tá? Eu espero que vocês tenham, né, percebido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, né? E agora nós vamos fechar aí com uma prece final, e eu vou fechar com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita sempre aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que farão de vossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa pura e santa imagem. Que assim seja. Que todos possam ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, que possamos pensar no outro, colocar em prática esses ensinamentos dia a dia. E quanto que nós podemos, Senhor, e sentir todo esse bem-estar, nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e com tudo isso evoluirmos. Que assim seja. Desejo uma excelente semana a todos vocês e até a próxima.